Galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei. Esse canal aqui a gente fala de tudo, né? E hoje esse vídeo vai ser talvez um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais chato, mas vai ser sobre articulação política e como que funciona isso na nossa república. E eu acho que eu não preciso aqui ficar focando especificamente na questão de quem é o Renan Calheiros. Basta dizer que ele é recordista em inquérito no STF. Então, se você pegar todo mundo que você pode imaginar, desde Paulo Maluf até Aécio Neves, até Lula, né? Hoje, o detentor ali do maior número de ações no STF é o seu Renan Calheiros ali, seguido por aquela turma do PT, Lindbergh Faria, Gleisi Hoffmann, etc, né? Vamos lá, o que acontece? Por que aconteceu toda essa palhaçada no Senado? O que aconteceu de fato? E qual que é a importância disso? Vamos lá. Em primeiro lugar, por que é tão importante a presidência do Senado? A presidência de uma casa, né, seja a Câmara Municipal da tua cidade, seja a Assembleia Legislativa do seu estado, ou a Câmara Federal dos Deputados, ou o Senado, é muito importante porque o presidente ele tem ali como fazer manobras para que um lado ou outro passe. Ou seja, vamos supor que você é o presidente do Senado e de repente tem uma matéria que você não queira que seja votada. Você adia aquela votação o máximo possível e quando ela for ser votada, você coloca um monte de pauta antes para que os senadores se cansem e vão embora. Ou então você encerra a sessão quando você vê que o negócio está pegando fogo e você vai perder. Então, assim, tem uma série de manobras que você pode fazer enquanto presidente de uma casa que pode ajudar ou prejudicar um lado ou outro, certo? Vamos lá, qual que é o resumo da situação? Renan Calheiros está completamente queimado no Brasil. É óbvio que ele conseguiu se reeleger, ele no estado dele ali, infelizmente ele ainda exerce grande influência. Só para vocês terem uma ideia, eu fui para lá fazer manifestação contra o Renan e você vai conversando com as pessoas, né, ali do Alagoas, a sensação que as pessoas têm é de que ele e o filho dele são pessoas boas, né? Não, mas o Renanzinho construiu tal hospital, não, mas o Renan Calheiros... as pessoas até têm a sensação de que talvez ele não faça tudo certo, mas ele traz o benefício aqui para o Nordeste. É essa a sensação geral das pessoas. Mídia está na mão dele, etc, enfim. No final das contas, ele se reelegeu e com certeza ia conseguir ali a presidência do Senado. Por que você articular algo no Senado é tão mais difícil? Porque o mandato do senador é de 8 anos, o que eu pessoalmente acho um absurdo, mas 1/3 dos senadores estão no meio do seu mandato, então tem mais 4 anos, e a maioria dos senadores, ou seja, 2/3 dos senadores, tem 8 anos de mandato. O cara acabou de se eleger, ele só vai ter que fazer campanha, daqui 8 anos. Então é uma eleição presidencial, depois a outra. Então, cara, a pressão popular pro cara importa muito menos do que numa Câmara dos Deputados, por exemplo. E aí o que estava acontecendo? Você tinha ali o Onyx Lorenzoni, que faz obviamente parte do governo, articulando uma outra figura, articulando ali o Davi Alcolumbre para ser o presidente do Senado. Você tinha inclusive o senador Girão do Ceará, que é ali apoiado pelo MBL, inclusive fazendo justamente essa articulação para que não tivesse tanta pulverização dos votos. Tem os votos do Renan, o bloco do Renan e vários outros que ainda não, vai retirando, né, para aglomerar os anti-Renan Calheiros no Davi Alcolumbre. E essa é a parte que eu quero que você tenha inteligência para entender. Por que eu pessoalmente, e quando é para falar mal do governo, quando é para falar mal do Bolsonaro, eu falo. Por que neste caso específico, assim como eu falei da presidência da Câmara lá do Rodrigo Maia, eu não acho que o Bolsonaro errou na hora de tratar o Renan Calheiros. Ele não deveria ter batido a mão na mesa e falar, ladrão, não presta. Por que isso? Porque o Renan Calheiros não é ladrão? Não! Porque isso é velha política? Não! Porque se o Renan Calheiros, que é um excelente articulador, ganha a presidência, ou mesmo fora da presidência, ele começa a articular medidas contra o governo, você tem um grande inimigo. Então é melhor você ter ali um Renan Calheiros amansado, manso, ainda que, eu não queria esse cara na presidência, mas ele tem um grande risco de ganhar ou de articular coisas contra mim. Então deixa o cara manso. O Bolsonaro, nesse aspecto, o governo foi muito esperto. Põe o Onyx para fazer as articulações, que é um cara ali que já não tem, não é um grande articulador, mas não é um cara que assim, pode falar que, o Onyx está fazendo, eu tô de fora aqui, ok? Então assim, eu acho que foi muito inteligente essa jogada, porque o Renan Calheiros chegou até a dizer, não, agora eu tô num outro momento, eu tô achando aqui que eu vou ser mais liberal, etc. Né? O cara, né, articulando, se sinalizando ali justamente pró-governo, pró o que as pessoas estão pedindo, né? Então, neste caso, vou até acender a luz aqui, já tá ficando escuro. Neste caso, inclusive, hoje é sábado, 7h45 da noite, nós falando de política aqui, em vez de sei lá, sair pra balada, né? Enfim.
No final das contas, o que aconteceu? O Davi Alcolumbre estava presidindo a sessão, o que, a meu ver, também era errado, né? Apesar dele ser o candidato que a gente queria que ganhasse. E aí tava aquela pressão, não, o Davi não pode presidir a sessão já que ele é candidato, aquele desgaste, 5 horas, ele, tudo bem então, vamos pôr aqui a votação da votação aberta. E aí foi um pau no pessoal da esquerda, foram 50 senadores contra 2, 50 votaram a favor da votação aberta, e a galera covarde se absteve, ou não votou, enfim. Obviamente o PT era contra, e aí você já teve a primeira palhaçada. A Cátia Abreu, senadora do PDT, ela simplesmente pegou a pasta da mesa diretora, pôs no braço e saiu andando. Ela roubou a pasta, né? Não, nós temos que cumprir o regimento, eu vou roubar a pasta. É isso, né? No final das contas ali, ganhou a votação aberta. Legal, pô, vamos suspender a sessão, todo mundo para casa. Isso aí, inclusive, foi vitória do Renan, suspender a sessão, que ele ia perder. Vai todo mundo para casa, os caras foram judicializar, pediram ali para o STF, caiu na mão do Toffoli, e o Toffoli, não, a votação vai ser fechada. O que é um absurdo, já que várias votações no Senado eram regimentalmente fechadas e foram abertas justamente por terem sido colocadas em votação. O povo quer isso, e no final das contas o Toffoli mandou ser secreto. Mais do que isso, quando acorda hoje os senadores e vão lá para os seus gabinetes, tem lá uma nota dizendo que o senador que declarar voto ou apoio pode ser cassado. Então assim, é uma manobra tipo assim, cara, vamos votar todo mundo quieto sem ninguém ver e ninguém declara voto em ninguém, porque o Renan tem que ganhar e ninguém pode saber que a galera votou no Renan, né? Enfim, depois dessa baita manobra, né? Teve ali a votação fechada, aí tem 81 senadores, apareceram 82 votos, uma várzea do caramba, uma bagunça, de propósito justamente para atrapalhar a articulação para o Davi Alcolumbre ganhar. No final das contas, o Davi teve ali 40 e poucos votos, ganhou, né? Tinha ali a candidatura do Collor, 3 votos, tinha um outro cara ali que chegou a ter até 13 votos, mas todo mundo sabia que era ou o Renan ou o anti-Renan ganhou. Ainda bem, os senadores saíram declarando seus votos de maneira espontânea, isso fazendo com que outros senadores se constrangessem a não apoiar Renan, a não falar, não, vou votar no Renan, fim, tá ok? E aí no final das contas, deu certo, o Davi Alcolumbre ganhou. E aí eu pergunto pra você, vamos lá, de novo, né? Você entendeu justamente a jogada do governo? Isso é uma coisa que os próprios bolsonaristas mais radicais falavam, vocês estão junto com o PT, com o PSDB, a estratégia das tesouras, vocês estão lá conversando com a SUNE. Meu, pelo amor de Deus, cara, você tem que ter assim, qual é o meu objetivo? Eu quero fazer as reformas, eu quero passar isso aqui. Quem é que tá no poder? Esse cara, é óbvio que eu tenho que conversar com ele. Se eu ficar chamando ele de ladrão, se eu ficar fazendo uma frente contra o cara, ele vai usar o poder que ele tem, que é muito em muitos casos, contra as medidas que eu quero passar. Você não precisa apoiar o cara. Você precisa falar, tudo bem, né? Respeito a sua posição aqui, beleza. Eu acho que o governo jogou muito bem com isso. Mas mais do que isso, cara, eu quero dar parabéns a todas as pessoas que fizeram pressão, a todos do MBL que foram lá em Alagoas fazer pressão contra o Renan Calheiros, fazer manifestação, mandar e-mail para os senadores falando não votam no Renan Calheiros, mostrando que a gente não quer. Ao pessoal do MBL que inclusive colocou um fora Renan ali no Congresso projetado, e isso passou no Globo News, né? O cara lá apresentando o Globo News, fora Renan atrás, né? Programa ao vivo é assim mesmo. E parabéns a todo mundo que fez isso. Os senadores nunca na história desse país, acho que nunca na história desse país, tiveram tanto medo de fazer uma votação, com medo do que as pessoas iam falar deles. Então, eu acho que isso é uma coisa nova na história do Brasil. Nós estamos de verdade num momento histórico que pode mudar a trajetória do nosso país, mas isso é só o começo. Você vai falar, então beleza, agora o Renan Calheiros não é presidente do Senado, então tá tudo certo, o cara tá morto. Não! O cara tem muita capacidade de articulação. Ele pode articular toda aquela galera do centrão e até grande parte da esquerda a favor ou contra medidas que venham do governo e que sejam positivas para o Brasil. Então é muito importante que o governo saiba lidar com isso, o governo saiba usar este perigo que é o Renan Calheiros de uma forma a minimizar os danos que ele pode causar. É uma coisa mais complexa do que parece, mas eu espero que a gente tenha ali vitórias no Senado. De qualquer forma, nós vamos continuar precisando de você, fazendo pressão, ligando, mandando e-mail, fazendo postagem, fazendo pressão, fazendo tudo que for preciso para mostrar para os senadores e para os deputados que está na hora deles fazerem o que o povo está mandando e não que os conchavos políticos que os beneficiam mandam, beleza? Um abraço, muito obrigado pela sua pressão e vamos continuar questionando tudo. Hoje a vitória foi nossa.